Glória a Deus. Amém? Você pode já abrir sua Bíblia em Gênesis 24? Queridos, que mês, hein? Mês que nós falamos, aprendemos sobre a família. Foi uma bênção, foi muito bom, mas agora não adianta apenas nós aprendermos, nós temos que praticar. Colocar em prática aquilo que Deus tratou em nossos corações. E a primeira coisa que eu quero falar hoje, não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo, da sua esposa. Não desista. Porque Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para a sua casa. E a sua família, a sua casa sendo abençoada, aqui, neste local, Ministério Cristão de Araçatuba, onde formamos uma família, a família de Deus vai refletir o teu resultado como família, na tua casa, aqui como igreja. E nós sabemos, irmãos, que Deus tem um propósito muito grande para todas as famílias. Deus tem um propósito para a minha, para a sua, ainda que você possa imaginar, nossa, mas a minha família... Ô, irmão, pode ligar o ar aqui? Está desligado? Cadê o Fer? Está desligado, Fer? Eu já estou com calor. O que eu estava falando? Da família. Obrigada, Marcinha. Você resolveu o meu problema. É um propósito. Deus tem um propósito. Então, ainda que você pense que tua família está bagunçada, imagina, Deus não vai fazer, Deus não vai. Deus vai sim. Porque Deus não muda de ideia. Deus não é homem para voltar atrás naquilo que Ele determinou. Então, a sua família é uma bênção. Ontem eu estava assistindo o testemunho depois vocês assistam, irmãos, do pastor Paulinho de Jesus. Paulinho, acho que é. Paulinho de Jesus. Ex-travesti. Pai dele era pastor da igreja Assembleia de Deus, mas daquelas furiosas. Daquelas raiz, que é no reteté, raiz mesmo, que nada podia. Gente, ele começou a ser abusado, ele tinha 3 anos e meio de idade. E ele foi até os 11 anos nessa toada. Até que ele se tornou homossexual. Mas o pai dele nunca desistiu dele. O pai dele nunca abriu mão dele. Hoje, o Paulinho de Jesus é pastor. Então, para nós é impossível. Isso é difícil, isso não tem solução, isso não tem jeito. Tem sim, porque Deus vai buscar lá. Onde ele ou ela, nosso filho, nossa filha, nosso esposo, a esposa, estiver, Deus vai buscar, mas você não pode desistir, em nome de Jesus. E por que eu digo isso? Porque nós vemos aqui, no capítulo 24 de Gênesis, a história de Abraão. Gente, Abraão era um homem que eu não sei o que Deus viu nele, naquele homem, que nós usufruímos a bênção que Deus derramou sobre ele até hoje. Bênção e promessa. Todas as famílias serão abençoadas. Irmãos, olha o que esse homem tinha com Deus. E olha, hoje nós vamos ver o detalhes, que muitas vezes nós não prestamos atenção. Mas lá no capítulo 24, começa. Abraão já era velho, de idade bem avançada. E o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus,
no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Abraão, muito velho, já de idade avançada. Então eu fiz uma apanhada aqui. Quando, do caminhar desse homem com Deus, quando Abraão recebe o chamado, sai da tua casa, da tua parentela, toda aquela instrução que o Senhor dá, Abraão tinha 75 anos de idade. Isso no capítulo 12. No capítulo 15, Deus reforça a palavra e a promessa. Ele tinha 86 anos de idade. Do capítulo 12 ao capítulo 15, 12, 13, 3 capítulos, mas foram 11 anos. E nada tinha acontecido, ele só voltou para reforçar a promessa. 11 anos de caminhada com Deus. Esse homem não desistiu, esse homem não desanimou, ele continuou firme. Aí no capítulo 21, Isaque nasce. Quantos anos Abraão tinha? 100 anos. Do capítulo 15 ao capítulo 21, já pulou, Abraão já está com 100 anos e uma vida com Deus. Depois no capítulo 24, que é o que nós estamos, no decorrer aqui do capítulo, você vai ver depois que Isaque já está com 40 anos. Então, nessa ocasião, quando Abraão chama o Eliezer, o servo dele, ele já é um senhorzinho de 140 anos, que tem um filho solteirão de 40 anos e está preocupado com a solteirice de Isaque. Ele chama o servo dele e fala, mete a mão aqui na minha coxa, era a forma de juramento, que você não vai pegar mulher de onde eu moro, de onde eu estou, na terra dos cananeus, para o meu filho casar. Mas você vai voltar lá de onde Deus me tirou, da Mesopotâmia. Lembra? Que ele adorava ídolos, que ele era um homem, já era rico, tudo, mas Deus tinha um chamado para ele. E Eliezer fala assim, tudo bem, eu vou, sem problema nenhum, porque o Senhor está me mandando. Mas Eliezer, que não era bobo nem nada, ele perguntou, e se a mulher, no versículo 5, não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará desobrigado, livre do juramento. Não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então o servo chega e fala assim, tudo bem, eu posso fazer isso. Mas tudo bem. E se? Sempre tem um e se? E se a mulher não quiser vir comigo? Eu devo levar o teu filho para lá? O noivo não vai. Quem vem é a noiva. A noiva vem. E olha, gente, às vezes a gente fica, parece que mendigando, aceita Jesus, apresentando um evangelho tão barato, um evangelho tão sem significado. Mas o noivo não vai, quem vem é a noiva. A noiva se achega. O pai dele falou, não, eu tenho uma promessa. Deus me falou que ele iria fazer. Então você não precisa fazer com que meu filho volte para lá. Porque Deus vai mandar um anjo adiante de você e ele fará tudo. Então, não era, gente, qualquer coisa. Porque o servo entendeu que não era qualquer
coisa que qualquer pessoa que ele levaria para dentro da casa, para a família de Abraão. Nós precisamos ter cuidado com o que entra na nossa casa. Não leve qualquer coisa, qualquer pessoa para a sua casa, porque é o bem precioso do Senhor. E o projeto de Deus nasce lá no coração da sua casa, na sua família. Então, ele vai, versículo 9, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. E olha, gente, não era um homem qualquer. Ele estava falando com o pai da fé, com o amigo de Deus, aquele que era assim com o Senhor. O servo partiu com 10 camelos. Quantos camelos? 10 camelos do seu senhor. Levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair aí já chega. Sabe quantos quilômetros dá de onde, lá da terra dos cananeus até a Mesopotâmia? 1.450 quilômetros. Sabe quantos dias de viagem? Porque era nos carcanhar. Tudo de Oscar canhar. E os camelinhos. Camelo corre? Deve andar devagar, né? Porque é daquele tamanho, aquelas pernas pesadas, compridas. 10 camelos, 1.450 quilômetros. Mais ou menos 30 dias de viagem. 30 dias de viagem. E ele foi. Chegou. Imagina, ele chega, esse homem estava cansado. Ele foi armar a tenda dele. Ele foi esticar as pernas, porque estava inchada de tanto andar. Foi tomar um belo de um banho, porque era deserto. Não. Ele chegou lá, na Mesopotâmia, ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair, versículo 11, para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Joelha aí, camelada. E camelo, acho que a hora que vai descansar, ele joelha mesmo. Mas vamos orar. Vamos todo mundo orar, inclusive os camelos. Então orou. Gente, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele estava cansado depois de 30 dias de viagem, 1.450 quilômetros, sol escaldante, dormindo sabe Deus como. Ele chegou e ele foi orar, porque ele tinha uma missão. A tua família tem uma missão. A tua família tem uma responsabilidade. Você, pai, tem uma responsabilidade. Você, mãe, tem uma responsabilidade. Você, filho, você, jovem, você, adolescente ou solteiro, tem uma responsabilidade. E ele orou. Versículo 12. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte. Ele estava na fonte. E as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela respondeu, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, quem aparece? Rebeca. Mas olha aqui, irmãos, como ele começa a oração. Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Ele não falou para Deus, Deus, olha para mim, olha para o meu nome, olha porque o meu emprego está correndo um sério risco. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque, irmãos,
ele não podia errar. Em se tratando da nossa família, nós não podemos errar. Nós não podemos vacilar. Nossos filhos, eu vejo o filhinho de vocês correndo, coisa mais linda, o Alanzinho, gente, tamanho do pé do Alan, sentadinho aqui. Essas crianças correndo para ir na salinha são preciosos demais. São preciosos demais. Nós temos que orar, que clamar, que insistir realmente por essa geração. E nossos filhos mais velhos também. Então, Eliezer não podia errar. Deus, não olha para mim, mas em nome do meu senhor Abraão, concede. E ali ele põe uns tópicos para Deus. Ele apresenta uma listinha de pedido. Que ela seja jovem, donzela, de boa família. Abraão, na realidade, não estava preocupado com uma família tradicional, uma família com nome, uma família que representasse alguma coisa, ou que fosse trazer alguma coisa, mas ele estava preocupado com a descendência. Ele estava preocupado com aquele que seria gerado por intermédio de Isaac. Então ele não podia errar. Nós não podemos errar com nossos filhos. Nós não podemos vacilar, porque Satanás está aí de olho nesses meninos. Domingo passado, que gracinha, os jovenzinhos, os adolescentes, tudo arrumadinho, de paletó, de social, coisa mais linda do mundo, gente. Então tem que brotar esse desejo no coraçãozinho deles, de estar servindo ao Senhor, de estar na presença do Senhor. E ali ele ora, ele pede a Deus que seja as jovens que vão aparecer aqui. Que então seja uma jovem, uma donzela, que ela venha com cântaro, que enche o cântaro na fonte, mas que quando eu pedir água, ela vai me dar. Então nós vamos entender o porquê ele fala isso. Porque na nossa cultura, se um senhorzinho pedir uma água para uma jovem e ela não der a água, no mínimo é falta de educação. Mas tudo bem, porque na nossa cultura é assim. Mas na cultura deles, nesse tempo, era desonra. O rabino nem podia falar com a esposa em praça pública. Se estivesse andando com ela, o rabino ia na frente e a esposa atrás. Meu avô, o pai do meu pai, não ia sofrer com isso. Nem os irmãos dele, porque um dia meu tio, meus parentes, tudo da parte do meu pai, tudo mais de 1,90 de altura, 2 metros. Meu tio caminhando com a minha tia e ele indo, lógico, na frente, ele não era judeu, mas se portava como tal. Minha tia caiu e fraturou a perna e ficou para trás e ele não viu. Quando ele chega na casa dele, o tio Albino, a filha dele fala: pai, cadê a mãe? Ele falou: não sei, está aí atrás de mim. Que mãe atrás de mim? Nada, a mãe já tinha ido para o SAMU no hospital. E ele nem tinha, foi embora. Então, irmãos, era normal isso daí nesse tempo. Então, uma jovem ser abordada por um senhor para pedir água, era desonra ela falar com esse homem. Mas se não bastasse isso, ele pediu ainda mais. Ele falou: Deus, eu não vou pedir, eu vou pedir água para mim, mas a água para os meus camelos, ela que tem que se oferecer. Ô, irmãos, quantos camelos ele levou? Sabe quantos litros de água toma um camelo? Eu pesquisei aqui. Um camelo toma, em média, 100 litros de água por vez. Quantos dias eles viajaram? 30 dias. Esses camelos não deviam tomar água todo dia, porque nem precisa. Quando ele tomava água, ele ficava até uma semana sem água nenhuma. 10 camelos. O cântaro tinha de 12 a 13 litros e meio, cabia a capacidade dele do líquido. Para saciar a sede de um camelo, umzinho, ela tinha que ir 8 vezes na fonte.
pega o cântaro, enche de água, leva o cântaro, dá para o camelo, 8 vezes para 1. Ela tinha que saciar a sede de 10 camelos. Bom, tudo bem, né? Desafio é desafio, isso é com Deus, Ele que tem que resolver. Quando, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Bom, então já apareceu a donzela e ela está com o cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. E o servo, o que ele fez? Apressou-se em direção a ela e disse: por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro. O que ela responde? Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Ela sabia o que estava esperando por ela? Ela sabia todo o esquema que estava por trás, os presentes que estava esperando por ela? Sabe por quê? Noiva vai pela essência. Noiva não vai atrás do noivo por aquilo que ele tem que dar. Quem tem preço é prostituta. Quem cobra é prostituta. Mas a noiva vai pela essência, aquilo que o noivo é. Nós buscamos Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. A noiva foi, Rebeca foi e deu água para o homem. Ela podia levar o nome, olha o que você está fazendo, isso é uma desonra, isso não pode, isso não se deve fazer, e terará, pará. Não, ela não se incomodou. Ela foi e serviu água ao homem. E ali, o que ela fala? Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Será que ela sabia que ele estava com 10 camelos? Porque eu ia pensar 10 vezes. Ou eu ia pedir ajuda. Gente, me ajuda aqui, porque eu tenho que... Ela não se importou. Ela foi e se dispôs a saciar a sede de 10 camelos. Quantas vezes ela teve que ir para a fonte e voltar? 80 vezes. 80 vezes. E ela não sabia que isso tudo era por causa do noivo. Era por causa do marido. Era por causa de um plano de Deus, um projeto de Deus para a vida dela. Que ela ia ganhar presente, ela ia, porque o servo encheu o camelo a bolsa de joia. E ela fez isso. Depois, versículo 20. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Gente, será que ela foi falando, resmungando, achando ruim? Com certeza não. Quando Deus está no negócio, sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. E se ela desistisse no segundo camelo? Então, a missão não seria completa. Era para saciar a sede dos 10. E Eliezer ficou lá só na observação. Só observando se aquilo ia realmente acontecer. Quando os camelos acabaram de beber, os 10 camelos, 8 vezes, fonte, camelo, para cada um, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e os meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou:
temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Versículo 28. A jovem correu para onde? Vê aí, irmãos, para onde a jovem correu? Ela recebeu da fonte e ela foi levar para casa. Aquilo que você recebe na fonte. Aquilo que você recebe na fonte. Talvez nós estamos aqui hoje, talvez não, com certeza, recebendo da fonte. Nós estamos aqui recebendo dele, porque ele está aqui. Ele está presente. E nós vamos correndo para a nossa casa, porque é lá na nossa casa que eu vou ministrar aquilo que eu recebi na fonte. Por isso, não perca seu tempo em rede social no culto, não. Não perca seu tempo cutucando o irmão para conversar. Não perca a oportunidade que nós temos de estarmos aqui, sermos alcançados por Ele, de sermos abençoados, apesar que nós viemos aqui hoje para prestar culto ao Senhor, mas você está na fonte. Ela sai da fonte e vai para a casa dela. Ela vai correndo para casa. E ela chega na casa dela, o irmão dela fala: mas o que é isso? Você saiu daqui, não tinha joia, agora você volta com pendente de ouro, com pulseira de ouro. Quem te deu? Mas um detalhe, ela sai correndo, Eliezer sai correndo atrás dela. Onde ele fica? Na fonte. Enquanto não acontece, permanece na fonte, irmãos. Não saia da fonte, fique na fonte aguardando o mover de Deus. Porque é na fonte que você vai receber a resposta. E outra, ele era um senhor, se o senhor dele era 140 anos, no mínimo, Eliezer tinha lá os seus 100. E Rebeca, nessa ocasião, tinha por volta de 30 anos. Um homem de 100 consegue correr atrás de uma menina de 30? Eu, com meus 64, não consigo correr atrás de ninguém. Imagina ele com 100, correndo atrás. Não ia alcançar nunca. Ele fica na fonte. E ali ela sai da fonte e vai para a casa dela, levar o que ela tinha recebido na fonte para a casa dela, para a família dela. Labão, todo, mas Rebeca, o que aconteceu lá? Olha, você está chegando lá do poço e está toda enfeitada. Eu encontrei um homem assim. E ela contou tudo o que tinha acontecido. Aí Labão, versículo 29, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, ele saiu apressado ele também vai para a fonte, para conhecer o homem, pois tinha visto pendente as pulseiras do braço de sua irmã, e ouvir a Rebeca contar que o homem lhe dissera. Então ele vai atrás desse homem, que ofereceu algo para a irmã dele. E ali ele chegando, o Eliezer com certeza se apresenta e ele fala: venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Quando nós estamos na fonte, nós temos suprimento na nossa casa para dar para aquele que precisa, aquele que necessita. Nós temos o que oferecer ao necessitado. E Labão falou: vem, porque eu vou te dar o que você precisa e para os seus camelos também. E Labão vai. Ele vai, os camelos foram descarregados, cuidaram dos camelos, deram palha, forragem aos camelos e água ao homem que estava com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida. Labão chega, leva o homem para casa, onde tinha suprimento, onde foi acolhido,
Mas ele falou, antes, vamos tratar dos camelos, vamos sentar e vamos comer. Mas antes, vamos lavar os pés. Sabe o que isso significa, irmãos? Tudo aquilo que vem para nós temos que reconhecer que é do Senhor. Nós temos que nos deixar o Senhor fazer a obra completa em nossas vidas. Nós temos que nos dispor ao Senhor. Nós temos que falar, Senhor, como Pedro falou, não me lava só o pé não, me lava por inteiro. Me lava o corpo todo. Jesus que falou, não, você já está limpo. Se você já tomou banho, você já está limpo. É só os pés. E só depois vem a mesa. Mas se eu não passar pela lavagem dos pés, eu não tenho como comungar a mesa com o Senhor. Eu não tenho como participar da mesa. E o Senhor não tem como estar à mesa na minha casa junto da minha família. Ah, mas você não sabe o caos que é a minha família. Os problemas que nós enfrentamos. Mas tem uma mesa. Mas tem um pai, tem uma mãe, tem filhos. Ah, meus filhos me desonram. Ah, na minha casa não tem isso. Comece a mudança a partir de você. Comece você, chame para a mesa. Sente-se à mesa, abençoa. Começa a falar palavras que vai edificar. Então, só para completar o testemunho do Paulinho de Jesus, que depois vocês vão assistir, ele foi um dia numa inauguração de uma igreja, Assembleia de Deus. E ele falou que ele não estava feliz com aquela vida que ele estava vivendo. Mas ele tinha um pai que orava por ele. O pai, o Kleber, ia atrás dele na noite e botava ele dentro do carro, só de calcinha, bota e sem nada. Pelado. E ele tinha peito. O pai dele ia com todo o amor, e ele falava, pai, mas olha como eu estou. Ele falava, meu filho, eu te amo e Jesus também te ama. E colocava o paletó no menino e colocava o menino dentro do carro e levava o menino para casa. Ele nunca destratou o menino. Nunca. Ele explicou que ele não fazia parte, ele não aprovava isso daí. Mas você é meu filho, eu te amo e Jesus também te ama. E aí, o Paulinho de Jesus foi convidado para essa inauguração dessa igreja. E no decorrer, assembleiano tem muita oportunidade, tem muito canto, muita apresentação. Numa determinada hora, acabaram as apresentações. A preletora da noite chegou para o pastor e falou, pastor, eu não vou pregar. Deus falou comigo para eu não pregar. Que vai acontecer alguma coisa aqui hoje. O pastor ficou em papos de aranha. Imagina, o preletor chegar para você e falar, não vou pregar hoje. Você tem que se virar. E, na ocasião, era Paulete sentado lá. Aí o pastor começa, quem tem um testemunho de vitória aí com Jesus? Ninguém, irmãos. Ninguém, nenhum santo testemunho. Quem tem um canto para cantar? Ninguém mais tinha canto, não tinha mais de onde tirar nada. Aí a irmã, que estava lá na frente, na porta, recebendo as pessoas, a diaconisa, veio correndo, no meio da igreja, como se fosse um corredor, falou assim, o Paulete está aqui, ele pode cantar. O Paulete de uma bota de salto fino, bico fino, uma legging toda brilhosa e uma blusa toda cheia de frico também. Ele falou, não, Deus, o senhor está brincando comigo, isso não é possível, o que eu vou cantar aqui? Imagina, e ali ele falou assim, essa moça deve estar drogada, ou ela bebeu, alguma coisa aconteceu, porque ela não, é impossível, ela sabe que banda que eu toco. Imagina, e eu sempre ouvi meu pai falar que altar é santo, é lugar de santidade, não pode qualquer um. Como que eu vou lá? O pastor, cheio de discernimento de espírito, falou, o irmão Paulete vem cantar. E ele falou, pronto, ele se drogou junto com a diaconisa.
beberam junto. E ele faz o quê? Ele levanta. No que ele levanta, irmãos, ele vê uma água suja embaixo da cadeira dele. Ele olhou do lado e falou assim, ué, mas só a minha cadeira está com essa água suja? Impossível. Ele olhou para trás, ninguém, só debaixo da cadeira dele que tinha essa água suja. Ele falou, meu Deus, o que eu faço agora? Olhando assim para cima, ele viu um facho. Não era um facho de luz, era um facho de sangue que descia sobre ele. Quando ele levanta daquela cadeira, ele nunca mais se envolveu com o homem. Ele se levanta liberto do homossexualismo. Aquela água suja era o sangue de Jesus lavando aquele homem. Ele se levanta convertido naquela hora. Aí ele sobe no púlpito. Mas isso tudo por quê? Tinha um pai que não tinha desistido dele. Tinha uma mãe que orava por ele. Irmãos, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Nós que somos, quem gostaria de esperar tudo isso, de 75 para 100 anos, quantos anos? Quem é bom em matemática aí, pastor? 100 menos 75. Hã? Quem que espera tudo isso para uma promessa? A gente é apressado, nós queremos que aconteça logo. Nós queremos ver logo e outra. Se aconteceu isso daqui, eu já quero. Então tá. Então você já vai mudar, então já tira essa roupa, já começa a mudança externa. Não, Deus não exige isso de nós. Por isso que Ele fala. Por isso que Ele te deu uma responsabilidade. Por isso que Ele colocou em tuas mãos uma família. Por isso que Ele te deu uma missão. Um projeto de Deus de continuar a manifestar o reino de Deus através da sua família, da sua casa. E ali ele lava o pé e senta à mesa. E aí, irmãos, depois vocês continuam lendo, porque o capítulo é bem extenso. Aí Betuel fala, Labão fala, Rebeca fala, porque perguntaram para ela, porque aí tinha que ouvir da noiva, você quer ir? Ela falou assim, quero, vou, né? Aí a mãe dela, que também tinha que falar, falou assim, mas me dá mais uns 10 dias para eu matar a saudade, porque com certeza ela não volta mais. Mas Labão fala, não posso. Ela tem que voltar comigo agora. Não é para depois, irmãos. Não é para depois. Sabe por quê? A gente muitas vezes brinca com a salvação da nossa casa, da nossa família, até mesmo com a nossa. Você sabe que os incrédulos estão se preparando mais do que os crentes? Já tem companhia aérea que não contrata copiloto e piloto crente? Aí um dia um rapaz falou assim, mas por que não estão contratando, né, o copiloto e o piloto crente? Porque está correndo uma história aí que vai acontecer um fenômeno no mundo e que pessoas serão tiradas da terra, serão arrebatadas, que dizem que é a volta de Jesus. Então, se o piloto é crente, tem o copiloto que não é. Se o copiloto é crente, tem o piloto que não é, então o avião não cai. Então tá, num voo de 12 horas, 36 horas, sei lá quantas horas, se o que não é crente se converte, aí só Deus, né? Mas o ímpio está se preparando. Você está se preparando? Você está se preparando? Jesus está na iminência da volta. Você está preparando, a sua casa estão se preparando, seus filhos. Não é brincadeira, irmãos. Não é uma historinha para nós passarmos o tempo e para nós termos o que fazer, um compromisso durante a semana ou na quarta-feira, quando der eu venho, quando não der, tudo bem, Deus entende. Deus entende, sim. E muito. Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim, Eliana, eu estava explicando Apocalipse, acho que 22, e eu não me conformo quando fala
que os mentirosos, os idólatras, os sei lá mais quem, vão ficar fora do reino de Deus. Eu falei, e ficarão. E você se assusta porque um Deus de amor pode falar isso? Pode, porque além dele ser um Deus de amor, ele é um Deus justo. Esse é o tempo que nós temos. Esse é o nosso tempo de manifestar o reino de Deus onde nós estamos. Irmãos, você carrega o Espírito Santo de Deus. Nessa época aqui, Eliezer, Abraão não tinha o Espírito Santo. Já pensou você conversando com Abraão e ele falando, olha, na minha época eu não tinha a presença do Espírito de Deus dentro de mim. E na sua época como foi? Ele perguntando para nós como foi a experiência do Deus Todo-Poderoso, o Deus que ressuscitou o Filho habitando dentro de você. E você chorando, você com mimimi, você fazendo bico, achando que o teu problema é muito grande, achando que Deus se esqueceu de você, achando que não vai acontecer mais nada, que não vai mais ter solução. Ai, irmãos, que Deus nos perdoe por quantas vezes nós pensamos assim, porque nós somos humanos. Mas nós não podemos deixar que esse pensamento tome conta do nosso coração, porque o Espírito Santo habita em você. E ele vai agir através de você. Então, há esperança. Há esperança. Não desanime. Não pare de orar. Não pare de lutar. Não pare. Porque Deus é com você. E Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua família. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte. A sua família. Sabe aquele caso difícil? Sabe aquele caso que diante dos teus olhos pode ser até impossível? Não é para o Senhor. Não é impossível para Deus. Por isso agora eu quero que você feche os seus olhos. Para não se distrair, tá, irmãos? E você apresenta a sua família diante do altar do Senhor. Apresenta. Sabe aquele problema que você acha tão difícil, triste, que não tem solução? Através desse problema, Deus pode glorificar o nome dEle. Apresenta diante do Senhor. Eu quero que vocês também façam isso, viu? Não precisa cantar agora, não. Pode subir, mas depois... Eu quero que vocês coloquem diante do altar do Senhor a família de cada um. De cada um. Comece a colocar, cite nomes. Senhor, eu coloco o meu esposo, eu coloco minhas filhas, eu coloco, Senhor, a minha vida. Comece a falar dos problemas para o Senhor. Comece a dar nome, comece a quebrar cadeias. Comece a declarar em nome de Jesus. Que não é qualquer coisa que entrará mais na sua casa. Não é qualquer fala, não é qualquer pensamento, não é qualquer pessoa, não é qualquer situação que vai dominar o ambiente da sua casa. Comece a declarar, eu e minha casa servimos o Senhor. Por isso essa situação, ainda que esteja difícil, ainda que aos meus olhos é impossível, não é para o Senhor. Toda cadeia seja quebrada, toda resistência seja desfeita agora em nome de Jesus. Toda fortaleza caia por terra em nome de Jesus. Começa a declarar, entra, Senhor, entra na nossa saúde financeira, entra na nossa vida espiritual, entra nos ministérios, Senhor, entra, Pai, no coraçãozinho dos nossos filhos, que os nossos filhos tenham experiências com o Teu Espírito Santo. Entra, Senhor, naquele problema que é difícil, aquele problema que é impossível. Entra, Senhor, no meu trabalho agora, Pai. Oh, que chefe difícil, meu Senhor.
aquela promoção, aquela transferência, seja o que for, eu entrego em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, cada família que está sendo apresentada agora. Filhos rebeldes caem por terra, porque os nossos filhos foram gerados para glorificar o Senhor. Nossos filhos foram gerados para manifestar o reino de Deus, quem o Senhor é. Por isso, Pai, colocamos em teu altar todas essas famílias representadas e que foram apresentadas agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, trata em cada coração, traz cura, traz libertação de vícios, traz, Senhor Deus, entendimento, traz sabedoria aos nossos filhos, os jovenzinhos, Senhor, ao decidirem uma profissão, ao decidirem, Senhor Deus, um casamento. Direciona, Pai, direciona. A nossa família é uma bênção. A nossa família é para glorificar o teu nome, Jesus. Glórias a ti pela nossa família. Glórias ao teu nome, Senhor, onde o Senhor nos permitiu que estivéssemos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Agora você vai agradecer ao Senhor pelo bem que Ele fará.